Sejam bem-vindos ao Hortanerd, eu sou o Rafael. E eu sou o Alan. E hoje a gente vai falar de Suicoden, né? Suicoden 2, para ser mais preciso. Suicoden é um jogo de RPG do PlayStation 1 que saiu lá em 95, o Suicoden 1, 99, o Suicoden 2. Ele é um grande jogo de RPG, eu joguei muito durante a minha infância, adorei cada minuto dele. Hoje a gente tá com o nosso novo membro aqui no canal. Obrigado pela participação aí, espero estar somando aí no time. E Suicoden 2 também foi um jogo que eu joguei muito na minha infância, sabia? Olha só. É, eu sou muito fã da franquia e principalmente do Suicoden 2, do Play 1, né? Sim. E a gente vai falar agora os pontos fortes do jogo e eu queria que o Alan falasse, porque eu sinto que ele vai ter mais Vontade de falar. Você vai se expressar melhor. Eu pensei que era porque o microfone estava comigo. Ah, é. Canal Nerd Orbit, e vem cá, tem algum site no Facebook, tem alguma coisa? Sim, temos páginas no Facebook, páginas no Insta. Aliás, aproveita, clica aqui embaixo, deixa o like, se inscreve aí no canal. A gente faz um monte de vídeos sobre conteúdo nerd, filmes, HQs, animes, games. Vai ter vários vídeos passando ao longo do vídeo com cards aí, vai ser muito bom e esperamos que você continue com a gente. É isso aí. A primeira coisa que eu acho que todo mundo quer saber, a gente está falando de um game. Eu acho que a coisa mais importante que quase todo gamer quer saber é como é que é a jogabilidade do jogo. A jogabilidade? É. Olha, eu, na minha opinião de jogador, né, joguei muito tempo, né, quando eu era criança, e assim, para os jogos da época do Play 1, né, Super Nintendo, Mega Drive, Nintendinho... Os clássicos. Os clássicos, né, para quem gosta de RPG, o Suicoden ele tem uma jogabilidade muito boa, principalmente pela versatilidade que ele te dá, mesmo sendo um jogo parado, né, ele é um jogo parado... De turnos. Ele é um jogo de turnos, né? Por isso te dá aquela impressão de ser um jogo mais parado, porque você pode mandar o cara atacar, levantar e tomar um café, quando você voltar ele terminou o ataque, mas tá parado, ninguém te atacou, né? Tá tudo bem. Acontece. A jogabilidade dele também tem várias coisas interessantes pra época. Tinha um ataque de união, onde você unia dois personagens que eles atacavam juntos ao mesmo tempo. Sim. Né? Eram uns combinados que tinha no jogo bem interessantes. Eu gostava muito das runas, cara. Eu achava, no jogo a gente pegava as runas, eu achava demais, cara. Sim, tinha todo o sistema de runa de magia de fogo, magia de água, magia de gelo. Os clássicos de todo RPG, as magias clássicas. Né? E tinha magias também únicas do jogo, né? Ah, verdade. Tinha uma que eu gostava muito de usar, era Falcon, não lembro bem. Né? Falcon, eles pegavam e utilizavam habilidades mágicas que se colocava no personagem, onde ele soltava o seu poder do auge. Por exemplo, o personagem ele é arqueiro, mas ele não tem tanta habilidade assim com arco. Aí você colocava uma runa nele, de Hawk, que é a águia, né? Sim. E ele, nossa, virava um exímio arqueiro e soltava milhares de flechas em cerca de segundos. Era muito interessante esse sistema de magia que eles implementaram no jogo. Sem contar a questão também de desmistificar toda a runa. E você poder utilizar as magias mesmo sem poder usar a runa. De fato. Tinha outros meios de combate no jogo, não tinha? Normal, que eu te falei, que você sabe tomar café depois volta. Tinha duelo campal. É como se fosse guerra, você tinha um tabuleiro, né, em quadrados, e você movia o seu exército para lutar contra. Era muito legal. Ficava uma parte de um lado, uma parte de outro. O editor vai mostrar para vocês um pequeno vídeo aí, mostrando os bonequinhos se movendo, se atacando. E apareceu uma animação. Vai sim. E apareceu uma animação, né, muito interessante, mostrando eles brigando, quem ganhou, quem perdeu. Né? E o mais interessante, o personagem principal era o único que aparecia diferente, que não era figurante. Era o único que não era figurante, só ele aparecia com as duas tonfas que ele utilizava. Tá uma arma bem diferente pra época. Nossa, você falava de RPG, o protagonista tem que ter uma espada, acabou. Um jogo que tem 104 personagens principais. Também. Isso mesmo, 104 personagens que dá pra você utilizar pra jogar. 108. 108? 110? Não, 108. Eu ouvi São mais, quem dá 110. mais? Quem dá mais?
São 110, porque duas das opções das estrelas dos jogos eram opções que você poderia escolher ou um ou outro. Verdade. Valéria ou Suzuki, Abismoa e... Qual que era o nome do outro povo? Não lembro, era o povo. Era o povinho. Tinha o O Ridley. Grifo e Se o Unicórnio. se o Ridley morria, entrava outro general no lugar dele. Ah, se o Ridley morria, também. Tinha alguma... Você podia recrutar um personagem Tá bom, principal vamos sem poder contando. nenhum. Também em 2020 a gente ainda tá contando quantos personagens principais tem. Pra você ter uma ideia. Né? Além desses métodos de jogo, tinha minigames no games. Tinha games no game, era uma coisa meio que boneca russa. Até que é bem normal hoje em dia, né? Você vê até o GTA do Play 2. Né? Tinha jogo dentro do jogo, né? Você podia jogar jogos de cavalo dentro do GTA. Tem vários jogos assim. Mas lembrando que a gente está falando de um jogo de 1995 que provavelmente começou a ser criado em 1990. Me corrijam se eu estiver certo aí embaixo, se eu tô botando a data errada, né? O editor vai fazer isso pra gente. Eu já corrigi, tá bom. Droga. Não tinha um minijogo simples. Tinha minijogos, né? De interação com o personagem. Sim, você chegava no NPC, não era? Como é que era? Não lembra direito. Tinha vários jogos. Por exemplo, você tinha um personagem que você liberava que ele era um cozinheiro, por exemplo. Aí toda vez que você entrava na cozinha dele tinha uma competição de Masterchef. Isso mesmo, Masterchef em 1990. A Konami inventou primeiro. A Konami inventou primeiro. Chupa, Band! Tinha o Masterchef, a competição de cozinha lá. Você tinha que misturar os ingredientes, você misturava açúcar com banana e fazia um puta de um chantilly foda. Porque isso faz todo sentido. Nossa, era muito louco. Você fazia várias comidas da hora. E aí os jurados, era que era interessante, porque era dos seus personagens. Desses 111 personagens, os jurados eram eles. Então tinha personagem que gostava de comida mais apimentada. E nunca eram os mesmos. Nunca eram os mesmos. Nunca eram os mesmos. A versatilidade de ser aleatório do jogo era muito grande. Sabe? De novo, pra época, nossa, incrível demais. Muito, muito abrangente. Não tinha só joguinho de cozinha no meio do jogo de RPG. Você tinha a corda que você escalava. Ah, sim, a corda. Você ia escalando a corda por jogos de dados. Nossa, jogo de dado. Jogo de dado. Jogo de dado. Jogo de dado. O jogo de dado. Aqui, ó. O jogo de dado. Carteira voando. Jogo de dado era só carteira voando. Era seu dinheiro todo indo embora. Jogo de azar. Jogava 3 dadinhos e aquela coisa maravilhosa saía rodando os dados e você perdia. Assim. Muito doido. Mas E é um jogo era que viciante aquilo. Era muito viciante. viciante. E é um jogo que é popular, né, no Japão. Sim, pior que é. É um jogo Eu bem não lembro interessante. agora, mas eu lembro que era popular. Jogos de carta. Tinha jogos de Ainda é popular. Se ainda tiver alguém vivo com mais de 60 anos, ainda é popular. Né, no Japão. Ainda é popular. Como é Japão, provavelmente tem. Tá. O pessoal lá tem uma longevidade fenomenal. Claro que tem, lá não tem idiota, não. Os japoneses idiotas estão todos no Brasil. É isso, eu vou ficar falando aqui. Ah, tá certo, vamos ver. Quero saber as suas Olha, opiniões uma coisa que eu lembro... sobre os gráficos. Os gráficos, vamos lá. Os gráficos. Você tinha Suikoden 1, Os gráficos. que tinha um gráfico bem rudimentar, Os né? gráficos. E quando você passou pro Suikoden 2, você teve uma evolução gráfica enorme. Tudo bem, a gente tá falando de um jogo de RPG, lá do PS1, eram uns pixelzinhos, eram uns bonequinhos, mas o movimento era muito legal, o movimento era bem fluido até. Um jogo pra época. Pra época era muito O fluido. nome do vídeo vai ser pra época. Para a época. Vale dizer que o jogo teve concorrência de Legaia, Foi, Final Fantasy Legend of VII, Gaia, Chrono Cross. E ficou entre os 10 top daquele ano, eu lembro bastante disso. Ficou. Sabe? E acho que a parte mais legal era o jeito como eles fizeram as animações. Os personagens, os NPCs, bonequinhos, eles tinham uma movimentação e detalhes que envolviam coisas que você via em mangá. Tipo, o cara ficava com uma vergonha, tinha uma gotinha, o cara ficava assustado, parecia uma exclamação gigante na cabeça dele. Que era bem interessante, porque Sim. o jogo era muito baseado em anime, né? Sim, os traços do jogo eram muito Totalmente de cartoonizados para anime. Era Vocês já muito devem ter visto aí no começo do vídeo Sim, algumas sim. imagens. E Sim. realmente, é incrível. E eu senti, quando eu jogava, eu sentia que eu tava lendo mangá. E eu achava incrível aquilo. E os efeitos que eles usavam para fazer
as magias das runas, inclusive algumas cenas de CG. Nossa, incríveis. Que CG na época era uau, né? Qualquer cena de CG era incrível na época. Nem tinha, mano. Era um ou dois Poucos jogos que tinha. e geralmente só tinha na abertura. Pra um jogo da época. Cara, meu amigo. E mais pra frente, quando a gente fala de outros Suicoden, vocês vão ver que a evolução gráfica do Suicoden só foi melhorando com o passar do tempo. Verdade. Mas no 2 você já sentia um traço muito característico da franquia Suicoden. Uma coisa que a gente vai falar depois, né? Porque a evolução do Suicoden 1 pro Suicoden 2 É gigante. gigante. Aí do 2 pro 3 foi coisa de game mesmo, porque Sim, mudou do passou Play 1 pro Play Play 2. 2. Agora do 3 pro 4. Enorme. Não. Mas eu acho que o mais cativante é que os gráficos davam todo o embasamento para ter a ambientação pra história rica do game. A história era muito rica. Acho que é realmente falar isso. Que história? Vendo um pouco sobre a história, né, do jogo. Porque a história do jogo é muito cativante, Ela a é história rica. é muito grande. A história que nem você falou, né? Você parece que tá vendo um anime, você tá lendo um mangá. Já, sabe? Porque ela é, toda hora ela tá movimentando e toda hora tá acontecendo uma coisa diferente. E quando você tá num lugar, Reviravoltas. tá acontecendo coisa no outro lugar. Sim, É um mapa muito grande, sim. Muitas cidades, muitas regiões, bastante coisa pra explorar. muitos personagens. A gente acha que dá em torno de umas 30 a 40 horas pra você jogar correndo. Agora, se você for jogar bem de boa, se você for jogar querendo explorar tudo do jogo, meu amigo, rende muito mais do que 100 horas. Rende. Você pode explorar. Pra um jogo que não era online, É, verdade. Totalmente. Na época, sabe? pra um jogo da época, época! meu amigo! Não tem como. Ai, meu Deus do Ai, céu. ai. Falaram pra eu ser espontâneo, tá? Eu tô sendo espontâneo pra caralho. Eu acho que o mais legal do Suicoden... Ai, não pode falar baralho. É. Acho que o mais legal eram os vilões. Eu gostei, acho que quase todos os vilões do Suicoden. Luca! Meu Deus. O inigualável, o Meu primeiro, amigo, o se único. você já jogou Suicoden, você sabe quem é Luca Brick. É o Se cara. você não jogou, meu irmão, a primeira vez que você vê ele, você vai fazer... E eu não tô falando do Coringa, viu? Eu tô falando do Luca. É incrível. É um dos maiores vilões que eu já conheci na minha história. E que... Nossa, Mano, esse é quem do é? mesmo Mano, nível por de quê? Sephiroth. Quem é Madara perto do Luca, velho? Não, não é ninguém. É do mesmo nível de Sephiroth. Se você gosta de Final Fantasy, gosta Você vai de saber o que a Sephiroth, gente tá falando. Luca pra mim é no mesmo nível. É forte, é amedrontador, é assustador, parece invencível. Demoníaco. Demoníaco. Nossa, Pura- aliás, a luta dele é a melhor luta que tem no game. Sabe? A luta dele é De mais longe. demorada do game. É mais difícil brigar com o Luca do que brigar com o último boss do game. Não, o último boss é fichinha perto dele. Total. Ele ganhava do Sabe? último boss com uma mão nas costas. Provavelmente. Mas além do Luca, a gente tinha outros personagens que tinha o Kiba, Tio Kiba. né? Que inclusive até depois... Ó, spoiler. Spoiler! O Hold, apesar de muita gente não gostar dele, eu achava ele interessante. Ah, o Capitão Road ele tinha uma história triste, né? Sim, mas ele aparece mais no começo do game e vai sumindo. Você fica com ódio dele, mas depois quando Sim. você vê a história dele, você fica até com dó. Sim. Falando de vilão, falando de história. E Uber. Uber. Nossa, Uber é o cara. Nossa, Uber é um puta de um vilão da hora. Né, é um belo de um FDP. É. Aí você, agora eu vou te pegar. Ele sumiu. Ele te deixou no vácuo, cara. Tem alguns outros vilões aí que você não entende muito bem porque que tá ali. Sim. Tal de Sassarai. Mas isso aí eles explicam ao longo da franquia. É não coisa do da jogo. franquia. Você vê assim uma cobra numa ruína de Sindar. Não parei, não vou falar de Sindar. Parou. Não vou falar de Sindar. Que é Eu outra falei que eu ia falar de história Sindar. muito longa, Isso muito daqui- que só enriquece mais Eu vou o fazer game. um canal pra falar só de Sindar. Só vou falar de Sindar. Vou fazer só pra falar de Não, Sindar. tá. Uma outra questão que eu gostava bastante era Necklord. Necklord. Necklord era incrível porque ele trazia uma ambientação diferente pro jogo. Cara, Fala era de incrível. boa, jogando RPG, mexendo no exército, do nada você tem que brigar com vampiro, velho. Mano, Do nada! aí tem zumbi, aí tem vampiro, aí tem... Nossa senhora, mistificação de lua. Sim, verdade. Nossa, muito incrível. Fora que ele era o único vampiro que andava à luz do dia e ainda te dava uma surra. Tinham dois. Sério? É, tinha o Necklord e tinha uma garotinha. Ah, tá. Mas ela não te dava uma surra. Se ela quisesse. Talvez! Se ela quisesse. Tá, talvez! Ai. E sem as runas. Sim, a gente tinha outros personagens ali entre os vilões que eram muito top. Eram aqueles capitães, eu esqueci o nome deles, o editor vai ter que colocar aqui. Cid Calunga? Cid Calunga. O editor. Tem eu, meu querido. Tem eu. Gostava bastante deles.
Cara, eu gostava também O muito. do 3 foi bem Pra legal. mim eles eram o Camus e o Miklotov do lado do mal. Do lado do mal. Eles eram incríveis. E falando em Camus e Miklotov do lado do mal, Ah. Gorudo. Ah, Ô gordo, fila da... A história é interessante porque eu lembro um pouco de quando eu vejo um pouco do Shippuden, eu me lembro de Naruto. Só que na verdade aí eu lembro que o Shippuden veio antes. Veio antes. Que aí você tem um protagonista, aí você tinha 3 protagonistas, aí um deles trocou de lado, que coisa. Por que você tá falando spoiler? Não é brincadeira, não é tão spoiler assim. Spoiler de jogo de 90, velho? Ah, e sabe o que é legal pra época? O jogo tinha a opção de final. Sim, opção de final. 4 opções de finais. Que era uma coisa que não tinha tanto na época. Você no máximo tinha 2, e olha lá. Você... nossa, e o que você fazia do começo do jogo até o final do jogo influenciava no final. Influenciava. Principalmente no Tem um jeito. final que não é bem um final, na verdade é uma fuga e se você quiser começar do zero. Ainda assim é um jeito de acabar com a história mais cedo. É, Sabe, é um final. é um final. É, onde o protagonista resolve, vou foder, vou largar tudo e quero que se... Você tem a opção de fazer isso, cara. Fala pra mim que jogo você pode pegar o seu protagonista principal e falar assim: não quero mais saber desta merda, vou embora. Lembrando, pra época. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com os amigos. Amigos, é bom, hein? Pois é. Companhia. Não esquece de tocar o sininho, ajuda pra caramba. E temos mais vídeos falando do mundo nerd, HQ, filmes, mangás, que são os cards aqui em cima, né? Também não esqueça nossas páginas no Facebook e no Twitter e no Instagram. Não esquece de deixar aquele like maroto, de comentar aí o que você achou dessa bosta, do que você achou desse vídeo, do que você espera da gente daqui pra frente. E não esquece de compartilhar com todo mundo que você conhece aí em todas as redes sociais. E é isso!